Legal, gente. Bem-vindos todos, vamos chegando para o nosso café da manhã, para o nosso café consciente. Estamos iniciando a nossa terceira live, terceiro encontro do nosso programa. Que bom estar aqui com vocês. Prazer muito grande para a gente tomar o nosso cafezinho juntos, né? Café top. Um abraço para quem é fã de café como eu. Essa bebida brasileira, essa bebida que é boa para a saúde, né? Ajuda a despertar, acordar. Um prazer estar aqui com vocês, tá? Eu quero orar, quero aproveitar que você está chegando, você está acordando, o pessoal está se apresentando e eu quero orar com você, tá bom? Vamos fazer isso? Senhor, eu quero colocar essa manhã diante do Senhor, colocar a minha vida, a minha casa, mas também eu quero colocar a vida desse amigo, desse irmão, dessas pessoas que vão ser de alguma maneira alcançadas por essa live. Que o Senhor possa estar compartilhando da Tua graça, da Tua bênção. Eu quero invocar o Teu nome. Eu quero clamar ao Senhor pela Tua provisão, pela Tua providência, pela Tua bênção sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Senhor, nesse tempo, nesse primeiro tempo de Café Consciente, a gente está tratando sobre pais e filhos e a gente quer colocar a vida da nossa família neste propósito, neste tema diante do Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor converteria o Espírito do Senhor que se revelaria através do profeta Elias, se manifestaria de maneira a converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu quero pedir que o Senhor promova isso dentro da nossa casa. Eu sei que há filhos que estão distantes, eu sei que há pais que estão distantes, eu sei que há relacionamentos que aos olhos humanos estão corrompidos, estão desfeitos, estão de uma forma impossível de ser reconstruído, mas eu quero apresentar mesmo assim, porque o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Eu quero clamar ao Senhor pela Tua bênção sobre a vida de cada pai, sobre a vida de cada mãe, de cada filho, de cada filho. Que o Senhor assim nos abençoe. Tome esse tempo aqui de live também e que o Senhor esteja fazendo milagres no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Gente, é um prazer mais uma vez estar aqui com você. Quero me achar aqui, estou me achando aqui no Instagram, já tem gente aí conectada, você que está conosco, seja muito bem-vindo, tá? Eu estou aqui já com, já recebi, já vou abrir, tá bom? Porque eu não vou aguentar ficar muito tempo sem comer esse docinho aqui, ó, o Bem Doces Gourmet, um cookiezinho, ó, que já foi gentilmente, carinhosamente ofertado aí para o nosso café, e vocês vão me dar licença que eu vou já abrir o Bem Doce. Já vou pedir, já vou mandar um abraço aqui para a Josi. Oh, maravilha! Já vou mandar um abraço aqui para a Josi e para o Miguel e para o Ben, filhinho deles, que deu um nome aí ao negócio, né? Bem doce, olha que bacana, ó. E telefone 229961411255. Certamente eles vão colocar alguma coisa aí nos comentários, né? Vão colocar alguma apresentação. Eu já vou deixar o meu cookie aqui de lado para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, certo? Muito bem embaladinho, muito caprichoso.
Ó, que maravilha. Vamos embora. Um cookie de chocolate, bem crocante. Vou deixar aqui do lado. Parabéns aí pela produção. Estou tomando um cafezinho aqui também de torra média. Eu prefiro esse cafezinho de torra média com um cookiezinho de chocolate. Muito bom. Top demais. Cafezinho sem açúcar ou um biscoitinho de chocolate. Mas não quero fazer nenhuma provocação a você. Top demais. Um abraço aí para Juliana, Núbia. Oi, Juliana. Núbia lá no sul, ó. Que bom. Bete Dutra lá no Nordeste. Nossa, Iraci, minha linda Manuela, beijo. Né? Miriam, Daniel, Sam, Felipe, sejam todos bem-vindos, tá? Dentro do nosso café, sempre bom a gente falar sobre isso, a gente trata sobre os 4 elementos que a gente tem entendido que são os 4 elementos que você precisa tratar na sua vida, cuidar na sua vida, investir, se aprimorar, etc. Esses 4 elementos são relacionamento, segundo, propósito, objetivo de vida, né? E terceiro, nós precisamos falar sobre saúde física e emocional. E o 4º elemento é a prosperidade, que de antemão eu quero dizer que eu tenho me preocupado muito com esse assunto, prosperidade, porque as pessoas confundem prosperidade com dinheiro. E confundir prosperidade com riqueza, com dinheiro, envolve dinheiro, mas não necessariamente envolve riqueza. Você ser rico, ser próspero é diferente de ser rico. Mas não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos nesse mês, nós começamos no início do mês de agosto, a tratar dentro do primeiro elemento relacionamento, de um relacionamento muito importante, estratégico, que é o relacionamento entre pais e filhos. Eu falei que ele é estratégico porque é um relacionamento fundamental para a manutenção ou a perpetuação do projeto, do propósito que Deus vai revelando sobre a terra. Mas, ao mesmo tempo, ele é estratégico do ponto de vista negativo, do ponto de vista da visão malévola, da visão maligna, porque se você interfere perversamente no relacionamento entre pais e filhos, você vai alcançar o objetivo de destruição e de danar uma sociedade, de danar uma história, de atrapalhar os projetos bons. Tá? Então a gente vem tratando já sobre isso e a gente tem ministrado aqui já sobre 4 poderes. Lembra que eu falei? Eu trabalho muito sobre 4 pontos. Eu acho que é um número que encerra um pensamento, né? 4 coisas. E as 4 palavras que eu tenho trazido aqui sobre relacionamento pais e filhos, na verdade são 4 poderes que nós precisamos acessar. Agora, são 4 poderes que você pode acessar, inclusive, para outros relacionamentos. Então, o que a gente procura tratar aqui no Café Consciente e no projeto César Cádio, que é o que a gente quer trazer, esse tempo que o Senhor compartilhou conosco, esse depósito que o Senhor nos deu, a gente quer trazer aqui para você coisas que são muito úteis para várias situações da sua vida dentro desses 4 elementos que eu falei, né? Então,
a gente vai tratar de 4 poderes, está tratando de 4 poderes que são importantes para o relacionamento pais e filhos, mas você pode extrapolar para outros relacionamentos também. Beleza? Nós já falamos do primeiro poder, que é o poder da divindade, o poder de Deus. A gente apregou aqui, a gente parte do princípio teológico, da causa primeira de Deus, que Ele é a razão, como o apóstolo Paulo diz, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Então Ele tem o jeito, Ele tem a forma certa das coisas acontecerem. Ele tem um manual, Ele tem a direção para mim e para você. Então a gente já falou e trouxe um embasamento teológico acerca do assunto. A gente trouxe os princípios para isso, tá certo? Abro parênteses aqui. Nós começamos também, tá, fresquinho, tá, novinho, o canal do YouTube. Você pode ir lá, também está César Carmo Oficial. Nesse canal a gente leva alguns outros vídeos, a gente vai colocar alguns cursos, alguns estudos que a gente já deu em outro lugar, no momento certo, no momento adequado, oportuno, para você acrescentar, se assim você desejar, direcionamentos, palavras acerca do que a gente está tratando aqui, tá bom? Então eu te convido a passar lá no YouTube depois, se inscrever e dar uma olhadinha lá. A gente está colocando, estamos aperfeiçoando, vamos melhorar esse trabalho, a gente vai trazer certamente algum conteúdo que vai servir a sua vida, vai abençoar a sua vida. Não tenho dúvida disso, tá? O segundo poder que a gente já tratou é o poder do amor, que é a essência da presença de Deus, a essência do poder divino. Presta atenção que eu vou te falar. O amor, tá? Ele é um parâmetro para você perceber que Deus está naquele negócio ou não. O amor é um parâmetro para você perceber que você está na direção de Deus ou não. É o amor que vai fazer sentido na sua vida. É o amor que vai fazer a sua vida ter sentido. Tudo deveria ser feito com amor, por amor. E o amor, eu gosto de usar essa frase, ontem mesmo a gente estava numa reunião, eu estava falando isso, gosto de repetir, que o amor não é para coisa boa, tá? Vou até abrir aqui rapidinho. O amor não é para coisa boa, vou abrir a Bíblia aqui. O amor é para desafio. O amor é para lidar com dificuldades e com imperfeições. O amor é exatamente aquela essência divina que nos capacita a permanecermos humanos em meio às nossas imperfeições. Então, todo relacionamento humano, toda ação humana, ela precisa ser baseada no amor. Por exemplo, em 1 de Coríntios, bem conhecido, a gente já citou aqui, capítulo de número 13, ele está dizendo, ó, repare, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que retine. Mesmo que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, tivesse toda a ciência, o conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, eu tenho fé, vou transportar um monte de um lugar para outro, uma coisa extraordinária. Se não tivesse amor, nada seria. O que o apóstolo Paulo está falando? Que sem amor nada vale a pena, cara. E você às vezes insiste em um caminho sem amor. Você está numa profissão que você não ama. Você está num relacionamento conjugal sem amor. Você precisa acertar isso na sua vida. É uma vida que não tem propósito.
propósito. Você quer às vezes educar o seu filho com muita ciência, com muito recurso, com muito isso, com muito aquilo, mas você não sabe nada de amor, você não está disposto a amar. Nós estamos vivendo dias, inclusive, que as pessoas não estão nem se amando a si próprias, porque o mandamento é esse: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. É o café, lembra? Lembra do café? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. Mas você também deve amar ao próximo como a você mesmo. Então, na verdade, não são dois elementos que estão aí, Deus e o próximo. São três elementos: Deus, você e o próximo. E nós percebemos que dentro do relacionamento pais e filhos isso é fundamental, porque às vezes eu estou mentalmente, eu estou financeiramente investindo, mas não há uma conversão, que a gente já falou aqui, do pai para com o filho, do filho para com o pai. Né? Não tem havido isso, não está acontecendo isso. E eu quero partir daí dessa questão do amor. Você deve expressar o seu amor de maneira mais intensa para com o seu filho. E seguindo aqui o texto, ele diz assim: o amor. Antes ele fala: mesmo que eu distribua minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu me entregue para ser queimado em favor de alguém, mas eu posso fazer isso sem amor, eu posso fazer isso por egoísmo, eu posso fazer por vaidade. Quanta gente está educando o filho muito mais por vaidade, por egoísmo do que por amor? Por que você quer que seu filho seja uma coisa e não outra? É porque você ama ele? É porque você está preocupado com ele? Ou porque você tem preocupação com as suas vontades apenas? Não estou dizendo que você não deve ter preocupação com as suas vontades. Mas o amor é esse deslocamento de interesse para o outro. E às vezes nós estamos fazendo da nossa relação uma relação narcisística. A gente trata com a nossa esposa, com o nosso marido, mas para o nosso bel prazer, do que também visando aos interesses do cônjuge. Da mesma forma o filho. Às vezes nós estamos muito mais preocupados e presos aos nossos próprios interesses do que aos interesses do objeto do nosso amor, que é o nosso filho. Repare bem, o amor, por isso que eu falo que o amor não é para coisa boa, o amor é desafiador, o amor é sofredor, o amor é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não é inadequado, não é soberbo, não é indecente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não é injusto, mas é verdadeiro. Então, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Será que a gente quer amar mesmo? Bem, relacionamento pais e filhos é um relacionamento onde há sofrimento, onde há espera, onde precisa haver verdade, não injustiça, etc. Então, uma forma de você perceber que o seu relacionamento está sendo conduzido por Deus, ou é um relacionamento em que Deus vai estar do seu lado, ou está do seu lado, é um relacionamento que você se propõe a amar, cara. Isso é fundamental, tá? E você precisa também discernir se aquela pessoa, eu já estou abrindo parênteses aqui para outros relacionamentos, se aquela pessoa realmente está disposta a te amar. E a navalha de óleo, né? O padrão aí que você tem que ter, que você tem que observar, não é o seu sentimentalismo,
é olhar 1 Coríntios, capítulo 13, para saber se os seus relacionamentos têm sido pautados no amor. Beleza? Acho que é fundamental a gente refrigerar isso, refrescar isso na nossa mente. A gente precisa bater muito nessa tecla. Nós passamos um tempo, abrindo aqui um parênteses, passamos 21 dias de oração clamando a Deus duas coisas, e uma das coisas era mais amor. O que diz no sermão profético, o Senhor Jesus falando no sermão profético? Ele diz assim, falando do que ia acontecer no final dos tempos, um sermão escatológico. Escatologia é a doutrina das últimas coisas, é a doutrina do que vai acontecer no final ou próximo ao final deste presente século. Ou você não sabia que isso vai acontecer? Isso vai acontecer. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas vai acontecer. E ele diz algo, que a ciência se multiplicará. Então, nós estamos vivendo dias que possivelmente se enquadram nessa descrição. E por se multiplicar a iniquidade, o que é a multiplicação da iniquidade? É o errado se tornar certo, não doer mais o erro. Coisas absurdas se tornarem aceitáveis e normais e comuns. Práticas contrárias ao projeto, ao propósito divino, se tornarem as práticas dominantes. E isso vai se multiplicar no encaminhamento para o fim. E por se multiplicar isso, a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, você lutar por amor hoje é você ir contra a maré. A gente tem usado uma frase que é a seguinte: hoje o mundo quer uma perfeição, mas uma perfeição sem amor. Quem vai ser o cara que vai ser perfeito sem amar? É o anticristo. Quem vai ser o anticristo? O anticristo vai ser o cara. Todo mundo vai admirar esse camarada. Todo mundo vai achar ele sensacional. Todos vão admirar. Estou generalizando todos, né? E todo mundo vai querer imitar, vai querer entrar na dele e seguir, vai acompanhar, vai seguir ele. Mas é um camarada que não ama. Muito pelo contrário. Ele é o anticristo, ele é o antideus, ele é o anti-amor. E é o que nós estamos vendo. Ninguém hoje quer amar. Todo mundo quer perfeição. Foi essa frase que eu utilizei? Mas ninguém quer amar. Ninguém quer mais amar. Ninguém quer mais sofrer por amor. E quando você não sofre por amor, não vive por amor, a sua vida perde o sentido. Beleza? O pessoal está pedindo aqui, está me orientando para pedir para você compartilhar a nossa live aí, rapidinho, dá um cliquezinho aí, compartilha, porque a gente ainda tem muita coisa aqui para falar importante. Eu estava falando aqui de que ninguém quer amar, né? E eu recebo pacientes, o meu cookie aqui, ó, cookie da Jo, muito bom, é o bem doces. O que acontece? Eu recebo pacientes, talvez isso possa estar acontecendo com você. Eu não quero casar porque eu não quero sofrer. Eu não quero ter filho porque eu não quero sofrer. Eu não quero me arriscar porque eu não quero sofrer. Eu não amo essa profissão. Eu vou pegar eu gostaria de pegar aquela outra profissão, porque aquela profissão é que eu amo, mas eu não quero ir porque eu não sei o que vai acontecer, eu não quero sofrer. Aí eu criei uma nomenclatura que eu uso aqui com os pacientes, que é a síndrome da piaba. A síndrome da piaba, piaba é aquele peixinho pequenininho, né? Ele um dia falou assim, aquela piaba falou assim: rapaz, o mar está perigoso.
tem tubarão querendo me comer, tem peixe grande querendo me comer, o mar está muito perigoso, já sei o que eu vou fazer. Vou sair da água, pô. Vou sair da água que eu não vou correr mais risco. Vou ali para a beirada, vou subir uma pedra, né? Vou dar um pulinho e vou ficar em cima da pedra. Não vai ter mais tubarão para me comer, arraia, não vai ter mais peixe grande para me pegar, traíra, nada disso. Traíra é de água doce, né? Bem, é uma ideia que talvez fosse até válida se a piabinha soubesse respirar fora d'água, mas ela não sabe, cara. Então tem gente que faz assim, não, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Ela está se colocando numa vida imprópria, incondizente com a existência humana. O que é que essa pessoa começa a vivenciar? Depressão. Ela não tem propósito. Porque é o amor, são essas tensões da vida que mostram que você está vivo. E tem gente que não quer amar, que é uma coisa superficial, quer ter um controle das coisas, quer ter uma vida controladora. Está errado. Se você viver em amor, você vai viver certo. Você vai viver uma vida que tem propósito. Você vai lembrar de quem? De quem demonstrou de alguma maneira amor para você. Passou alguma coisa, tocou no seu coração, tocou na sua vida. Quantas pessoas passaram por nós e tocaram na nossa vida? Porque você se sentiu amado. Quantas vezes você entra num lugar, é fácil você saber que você foi atendido por alguém que ama a profissão ou que não ama. Você percebe, algo acontece, algo é comunicado. Muito bem. Porém, nós não podemos ficar aqui toda a vida falando sobre esse segundo poder no relacionamento pais e filhos. Nós vamos entrar no nosso terceiro poder, muito importante. A essência divina se manifesta em amor. Se você ama, você está se conectando com Deus. Se você não ama, me desculpa, você não vê a Deus nem o conhece. Aliás, não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo João, na sua primeira epístola. Mas é o seguinte, esse amor, ele precisa se expressar. Tá? O amor, ele vai nortear a nossa expressão. O amor será a nossa, deve se tornar a nossa energia geradora. Nós precisamos ter o amor como o gerador, a gênese da nossa ação, das nossas ações. Quanto mais você tiver uma vida baseada nessa energia do amor, que não é esse romantismo bobo, barato, meloso, romântico, nada disso. É postura, é atitude, é realmente uma sensação, uma noção da presença realmente da eternidade de Deus, etc., do valor do outro, etc. Isso vai fazer com que você comunique na sua vida com essa energia. E que energia é essa do amor? É uma energia que vai trazer o seu verbo, a sua ação, a sua fala de forma diferenciada. Então nós vamos entrar no terceiro poder, que é o poder da comunicação. Tá bom? É sobre isso que nós vamos tratar até o finalzinho agora da nossa live. Todo problema de relacionamento, quer que eu fale quantas vezes? 10 vezes? Envolve comunicação. Tá? E você precisa entender que se você não mudar a sua energia, você não muda a sua comunicação. Se você não muda a sua comunicação, você não muda o seu relacionamento, cara. Eu já falei 1000 vezes com esse garoto, ele não muda. Pô, você já era para na segunda, na terceira, abrir a cabeça e pensar assim, pô, eu falei 3 vezes e não deu certo, então alguma coisa está errada, eu tenho que voltar. Eu tenho que repensar como que eu estou me comunicando
com esse garoto, com essa filha, com essa pessoa. Então, pessoas, pais e etc., que insistem numa comunicação enferma, que não está dando certo. E você precisa atentar para isso, porque a sua forma de comunicar não está sendo, às vezes, efetiva, e você precisa mudar essa maneira, esse jeito de você comunicar. Beleza? O que acontece? Como que você se comunica? Como que você se comunica? Você se comunica através da sua linguagem, é muito importante, mas não é só sobre a sua parte verbal que se trata a comunicação, mas também, e muito importante, a parte não verbal. A parte verbal, ela compõe aí em torno de 7-10% da nossa comunicação. O restante é não verbal. Por exemplo, você encontra alguém, né? Aí você chega para a pessoa e fala assim: pô, que bom que você veio aqui, hein? Pô, tô tão feliz. Ah, que alegria. Você está acreditando nisso? O que eu estou falando não bate com a minha linguagem não verbal ou com a minha linguagem corporal. Então, relacionamento conjugal. A pessoa faz assim, ó. Um michoxo desse assim, ó. Só isso já é o suficiente para estourar uma briga dentro de casa. Não é verdade? Só isso aí já atrapalha. Então a gente tem que atentar nos detalhes. Comunicação é detalhe, comunicação é atenção, comunicação é estar ligado. E às vezes a gente é muito relaxado na nossa comunicação, a gente não atenta para isso. A gente não olha no olho, a gente não pega na mão, a gente não fala num tom de voz adequado com o filho, é gritaria, às vezes voz baixa demais. Filho, para, meu filho, você está botando fogo na casa, meu filho. Olha, meu filho, está caindo tudo, meu filho. Olha só, filho, está matando o cachorro. Olha só, faz sentido? E tem gente que para coisas das mais simples e banais está gritando. Por quê? Porque você está doente. E você tem que parar de se justificar dos seus erros e você buscar essa ação divina para promover amor em você e mudar a sua forma de falar, de comunicar. Você é crítico. Você é explosivo. O café tá meio amargo agora, né? Calma aí. Para um pouquinho o café amargo. A gente tem que atentar, meu irmão. Eu estou aqui para te servir nisso. A sua comunicação, ela é verbal. Tem gente que não tem jeito, não tem vocabulário adequado. Tem gente que não fala. Não fala, pô. Ah, mas ele tinha que saber disso. Tinha que saber nada, meu irmão. Você tem que abrir a boca e falar. Filho, isso tudo que eu estou falando serve para os seus relacionamentos. Filho, senta aqui. O que você está pensando? O que você está achando? Lembra que eu falei de mapa mental? Que a gente tratou sobre mapa mental? O que é mapa mental? O cara tem uma visão de mundo diferente da minha. O seu filho não é igual a você. Ele não é a sua cabeça escaneada, cara. A sua filha não tem o mesmo gosto que você. Então tem que ter comunicação clara. Tem que verbalizar. Tem que falar. A própria psicoterapia, ela parte do princípio da cura pela fala.
Por que os consultórios às vezes estão cheios hoje? Porque as pessoas não conseguem falar das suas emoções, dos seus sentimentos. Tem filho que não consegue conversar com o pai, pai não consegue conversar com o filho, pô. Vai dar certo isso? Então, eu quero desafiar você, né? Eu vou me comprometer aqui em algum momento colocar umas dicas bastante práticas lá no YouTube de como, alguns exercícios, tá? Para você desenvolver comunicação mais aberta, mais sistemática com o seu filho, com a sua filha, tá bom? Quero me comprometer aqui e quero te pedir, inclusive, a gente abrir o canal do YouTube, assim que você puder, vai lá e se inscreva, etc. E vai trabalhando nesse sentido. Então, essa comunicação verbal, a elocução, a falar é importante. O seu jeito, a sua linguagem corporal e o tom de voz também são importantes. Principalmente quando você está tratando com criança, tá? O ideal é você tratar com criança. Eu não vou ficar entrando propriamente aqui em coisas técnicas, a gente bota lá talvez no YouTube, mas a gente está com situações mais amplas aqui. Mas você sabe que o ideal é você vir para a altura da criança, você falar, cuidado com o seu tom de voz, porque às vezes você não é firme, tem que usar tom firme e claro. Às vezes você é dramático demais, às vezes você grita, então isso tem que ter cuidado. E você deve perceber a terceira parte da comunicação, a verbal, a não verbal e a energética, que ninguém gosta de falar sobre isso. Eu chamo energética ou chamo espiritual, tá? Por exemplo, eu acho que eu já falei isso aqui na semana passada. Eu chego para você cometeu um erro, tá? Digamos que eu vou repreender você é meu filho, eu vou repreender você. Cara, às vezes eu estou num dia cheio de raiva, tá? E eu chego descasco em cima de você. O que eu estou falando está certo? Tá. Aconteceu. Mas a energia que está em mim não é uma energia de amor, não é uma energia de cura. Eu não estou interessado em mudar você. Eu estou querendo descarregar em você. Quantas vezes isso acontece entre marido e mulher? Pô, eu recebi uma vez uma senhora, uma jovem senhora, uma mulher bonita, relativamente bem sucedida, tá? Olha a queixa dessa mulher. Muito embora ela estivesse bem sucedida profissionalmente, fosse uma bela senhora, jovem senhora, ela veio com tanto sofrimento, com tanta mágoa, com tanta tristeza. Minha vida não dá certo. Eu sou muito insegura, vivi um sofrimento de insegurança. Fui caminhar com aquela jovem senhora e fomos rastrear isso. Sabe onde eu cheguei? Onde nós chegamos? Chegamos a quase 5 anos de idade. Uma menina acorda, sai com a sua bonequinha segurando, acordou e percebe que a mãe está ao telefone, nervosa, e ao mesmo tempo estava varrendo, limpando a casa. Ela começou, largou a bonequinha, foi varrer a casa, foi varrendo a casa. A mãe está lá nervosa, de repente a mãe vem, toma a vassoura, me dá isso aqui, não me atrapalha, você não sabe fazer nada. Aquela energia, aquela palavra, aquela frase, é coisa da vida. Eu não estou aqui julgando a mãe, cara. São coisas da vida. Todo mundo passa por isso. São coisas que acontecem. Mas aquilo entrou de uma tal forma no coração daquela criança e houve novos estímulos, porque era uma mãe iracunda, uma mãe nervosa, uma mãe
inflamada, uma mãe com problema. Eu não estou julgando essa mãe. Ela tinha os problemas dela. Todo mundo, cara, tem a sua história. Nós não estamos aqui para a gente se fazer de vítima. Ninguém é vítima. Nós não estamos falando aqui. E todo mundo é vítima. Ninguém é e todo mundo é ao mesmo tempo. Então nós estamos aqui tratando, buscando sermos sarados. Nós estamos aqui para isso, cara. Nós estamos aqui para avançar. E se você chegar ao final da sua vida e disser assim, cara, pô, eu amei o meu filho, valeu a pena. Eu amei, eu lutei, sofri por amar, valeu a pena. Agora, se você viver na síndrome da piaba, então eu não vou ter filho, então eu não vou casar, então eu não vou ter amigo, então eu não vou me envolver com nada. Pô, aí é a síndrome da piaba, você vai entrar em depressão, você vai entrar em sofrimento, ou então você vai se tornar um sociopata, vai se tornar uma pessoa perversa, um anticristo. Exatamente isso, onde tudo e todos estão ali só para o seu bel prazer e você não tem nenhum propósito divino. Então, essa comunicação energética é fundamental. Por que você está falando assim? Você, às vezes não para pensar, por que eu estou agindo assim? Por que eu estou tratando assim? E esse rastreio é necessário, cara, na sua vida, se você quer andar uma vida piedosa, que a gente diz, né? Uma vida realmente que é uma vida que agrada a Deus. Você vai fazer esse rastreamento, inclusive até os seus pensamentos. Por que eu quero isso? Por que eu quero fazer isso? Cara, isso é louco demais. Porque você vai começar a se confrontar consigo mesmo, com a sua natureza e com a sua realidade. Mas você vai se tornar uma pessoa segundo o projeto e a vontade de Deus. Pô, mas os outros não pensam assim, cara. Você tem que saber que caminho que você quer seguir e o que você quer fazer. Então, essa comunicação verbal, não verbal e energética. Então a gente faz o contrário agora. A essência do amor, a energia do amor, vai te produzir, vai somatizar algo em você, vai começar a se expressar em você, não verbalmente e verbalmente. E é isso que o seu filho precisa perceber dentro da sua casa, dentro de você. A sua energia, a sua comunicação expressando o seu amor. Isso é que é converter coração de pai a filho e coração de filho a pai. Tá? Beleza até aí? Eu quero ler um texto com você, muito conhecido para quem segue aí o Evangelho, conhece a Bíblia. Eu quero abrir com você um texto que o meu irmão, que é pastor, tem um irmão pastor lá na Bahia, em Salvador, um beijo para ele, lá no Garcia. Quem é da Bahia aí, passa lá, dá um oi para ele. E ele pregou essa palavra no meu casamento. Eu vou compartilhar isso com você porque serve para todo relacionamento. Tá? Está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Tá? Atos dos Apóstolos foi escrito pelo doutor Lucas, que era médico e historiador. O livro de Lucas é tido como uma das maiores obras literárias. Tá? Não é um livro qualquer, um livro muito bem escrito, com muitos dados históricos comprovados. São dezenas de fatos e dados e informações históricas
muito bem escrito, respeitando-se uma cronologia. E aqui ele está descrevendo, Atos dos Apóstolos, que ele conta a expansão da igreja, o nascimento da igreja, a expansão da igreja e a ação dos apóstolos, frisando-se principalmente a vida do apóstolo Paulo, né? No final, já praticamente do segundo terço do livro para frente, falando da história do apóstolo Paulo, suas viagens missionárias, etc. E aqui tem um segredo que eu quero compartilhar com você, que conecta o poder da palavra com o poder divino, tá? E com o poder do amor. Há uma conexão. Lembrando que semana que vem nós vamos tratar do quarto poder, que é o poder da comunhão ou da intimidade. Todo relacionamento culmina, todo bom relacionamento culmina numa boa intimidade, numa boa comunhão. Tá? Nós vamos falar sobre isso semana que vem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz assim, não vamos ler todo não, vamos ler a partir do verso de número 3. Foram vistas por eles repartidas, línguas repartidas como que de fogo, o dia de Pentecostes, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas. Essa língua aí, no grego, é dialectos, em outros idiomas. Não é glossolalia, tá certo? Não é uma língua, como alguns falam, língua espiritual, que é o que está lá em 1 de Coríntios, falando ali em 14, etc. Aqui está falando que houve no dia de Pentecostes um fenômeno. Aqueles discípulos começaram a falar em outros idiomas que eles não conheciam. Perfeito? Conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Aí diz que lá em Jerusalém, por conta da festa, tinha judeus, homens religiosos de todas as nações. Aí fala, no versículo 9, partos, medos, elamitas, mesopotâmicos, da Judéia, da Capadócia, do Ponto da Ásia, cretenses, árabes, forasteiros romanos, várias línguas. E eles dizem no versículo 7 que eles começaram a ouvir, como pois nós estamos ouvindo, cada um na nossa própria língua, se eles são homens galileus e não sabem esse idioma. Então repare, o Espírito Santo, a providência divina, capacitou aos discípulos falarem no idioma, na língua daquelas pessoas. Isso não é fantástico? Você nunca aprendeu, por exemplo, alemão. Ariano Suassuna que falava, né? Que ainda bem que nasceu português, nasceu brasileiro de língua portuguesa. Se ele tivesse nascido alemão, ele ia ser mudo. É uma língua difícil, né? O francês com tanta puxada, né? É difícil você falar, você aprender uma outra língua, né? Eu vi até um comediante falando, vou dizer uma segunda língua para você que você vai aprender, a língua do silêncio, fique quieto. Mas eles nunca tinham aprendido outra língua. E o Espírito Santo concedeu a eles falar na língua, no outro dialeto. Cara, você precisa aprender a falar na língua das pessoas. Eu vou te dar um toque como que você faz isso. Você precisa aprender a falar na língua da pessoa com a qual você quer ter comunhão. Pergunta, você atenta para isso? Ou você quer sempre falar na sua língua, do seu jeito? Você já se preocupou em falar na língua do seu filho? Você conhece o dialeto do seu filho? Você conhece o dialeto da sua filha? Você entra nessa frequência? Você entra nesse time com o seu filho, com a sua filha?
muito importante. Eu quero que você pense sobre isso essa semana. Se você tem falado nessa frequência ou no idioma. Às vezes eu estou falando aqui, o outro está falando aqui. Não tem isso. Cara, você não me entende. Quantas vezes o pai fala isso para o filho ou o filho fala para o pai? Você não me entende. E às vezes a gente pensa que é um entendimento semântico, um entendimento linguístico. Não, estou entendendo, você falou A, B, C, D, E. Não é isso. Não está entendendo o que está por dentro. E que muitas vezes não é bem expresso vocalicamente. E às vezes você precisa trabalhar isso. Vou dar um exemplo para você. Em consultório, você recebe a pessoa, por exemplo, acontece muito, a pessoa chega e diz assim, olha, estou com problema no meu trabalho é uma droga. O que é isso? É uma linguagem genérica. E às vezes eu vou ali cutucando, catucando, ou vou espremendo, vou fazendo pergunta, que é uma técnica que eu vou te ensinar, a técnica da pergunta, que eu utilizo muito. E no final das contas, eu chego à realidade que aquela pessoa tem um problema com um colega de escaninho, de mesa, tem um problema com uma pessoa. E ela diz que o trabalho dela é um inferno. O trabalho é um inferno. Não é um inferno o trabalho, é um problema de relacionamento com a pessoa que está do lado, entendeu? Às vezes o adolescente chega, minha vida é um inferno, minha vida é uma droga. E o pai não consegue discernir, não consegue ir conversando, perguntando, avaliando, pesquisando isso aí. Então eu quero dar algumas dicas aqui para você se comunicar melhor dentro da sua casa. Primeiro, como a gente acabou de ler, pede a Deus essa sabedoria que Deus dá. Tiago, o escritor Tiago, ele diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Às vezes eu não sei como lidar com meu filho, não sei como lidar com a minha filha. Cara, peça a Deus. Deus está do seu lado e você vai se surpreender quando você humildemente reconhecer que você precisa de sabedoria e falar, Deus, eu não estou sabendo lidar com esse camarada, com essa filha. Eu não estou sabendo lidar com esse filho. Eis-me aqui, me dá sabedoria, me dá essa capacidade do teu Espírito de eu falar com ele, falar com ela de uma forma que a gente vai conquistar um ao outro, que a gente vai ser curado no nosso relacionamento, que a gente vai melhorar no nosso relacionamento. Faça isso. Segundo, nós vamos tratar mais sobre isso, tá? Segundo, faça perguntas. Ao invés de você chegar assim, pô, você não faz nada. Pô, você sempre faz isso. Você pergunta, cara, você acha que o seu comportamento está adequado? Você acha que é bom para você ficar sem fazer nada? Será que você não tem algo que você poderia produzir? E de preferência você já até sugere. Olha a diferença. Você joga para ele. Quando você pergunta, a pergunta vem para a cabeça dele e ele vai responder e ele vai chegar a uma conclusão. Ele ou ela, estou falando de filho de forma genérica. É uma outra técnica. Outras perguntas que você deve fazer, eu vou colocar isso lá no YouTube, é acerca do mapa mental do seu filho. Você sabe o que o seu filho gosta, o que ele faz, quem são os amigos, o que ele ouve. Para que você comece a procurar pontos de interseção, pontos de equilíbrio, tá?
Tem como pegar ali um papel para mim? Pega um papel ali para mim e uma caneta, fazer uma coisa simples. Tem papel ali na... Isso. É fundamental que você faça essa investigação. Obrigado. Faça essa investigação. Eventualmente, acho que vai aparecer invertido aí, não sei. Mas, eventualmente, você está assim, ó, o seu mapa está sem comunicação com o mapa do seu filho. Então, você deve investigar o que existe nesse mapa para você criar conexão. Alguma coisa que você partilhe com ele ou com ela. Algum gosto, algum programa, algum ponto de contato, algum assunto que você queira, que você tenha condição de conversar com essa filha, com esse filho. Para que você comece a criar uma interseção, tá? Você comece a criar uma conversão. Então isso é fundamental, você procurar pontos de contato. Você só se preocupa com o que é divergente. Você só se preocupa com aquilo que está afastado de você, ao invés de nutrir e pegar aquilo que você tem contato. E aí você só fica batendo em cima do que separa, até aquilo que vocês têm contato vai se separando. Isso é um erro crasso nos relacionamentos. A gente valoriza mais os problemas do que as coisas boas. E isso não é bom. Então, gente, estou vendo que a gente já está chegando aqui a 1 hora de live e eu fui recomendado que eu não devo ultrapassar 1 hora, né? Fica legal a gente ultrapassar 1 hora. Eu quero agradecer a você, a sua presença, rogar a Deus pela sua vida. Quero mais uma vez pedir que você compartilhe. Entra lá no YouTube, a gente está também está começando, né? Tudo começando. TikTok, Quai, né? Alguns chamam Kawaii. E o YouTube é uma plataforma que eu quero trabalhar muito. A gente está aqui no Instagram, mas é o YouTube que a gente vai colocar alguma coisa mais densa lá. Então é importante você, se for possível, eu te convido a participar do YouTube, você se inscrever e você eventualmente também compartilhar o conteúdo que a gente vai estar colocando ali. Olha, é um prazer muito grande estar aqui, você não sabe a alegria que é para mim poder compartilhar, né, um pouco desse tema com vocês. Semana que vem a gente vai estar... Semana que vem, que dia? Hoje são 17, dia 24. Então, a gente ainda tem 2 semanas no mês de agosto. É possível que eu ainda dê uma estendida neste assunto até dia 31. Mas em setembro nós vamos entrar num assunto novo, tá? E coincidência, eu já estava com um projeto de trazer sobre um mal que tem ferido muitas pessoas, já entrando no terceiro elemento, saúde, primeiro elemento, relacionamento, segundo, propósito, projeto, terceiro, saúde. E eu vou tratar um pouco de saúde psicoemocional, nós vamos falar um pouco sobre ansiedade. E eu me dei conta de que setembro é setembro amarelo, que é o mês, né, que se tem algumas campanhas de prevenção ao suicídio. Muito embora a ansiedade
não traga consigo vamos dizer assim, a comorbidade do suicídio, a tendência ao suicídio, muito pelo contrário, traz o medo da morte. A ansiedade tem sido muito desprezada e muito aceita, achando que, talvez porque não mate, né? Ninguém se suicida porque está ansioso, muito pelo contrário, e tem medo da morte. Só que a ansiedade é um dos principais, se não o principal veículo da depressão, tá? E de outros transtornos que podem evoluir para o comportamento suicida. Então eu quero muito trabalhar a ansiedade também de forma preventiva, porque agora que o cara está querendo se matar é mais difícil, mas nós vamos também abordar sobre isso aí. Então eu quero convidar você, tá bom? A participar. Semana que vem a gente vai estar aqui tratando do quarto poder, que é o poder da comunhão, o poder da intimidade. Lá no YouTube, às vezes a gente está colocando vídeo segunda-feira, terça-feira, alguma coisa para acrescentar dentro desse tema. Se você quiser colocar alguma pergunta, a gente vai ficar feliz em responder. Esse tema vai ser guardado com muito carinho. Mais para frente a gente vai continuar na nossa playlist lá, colocando algumas coisas. Vem um insight, vem um ensinamento, veio uma revelação, a gente vai estar colocando lá dentro da pasta Pais e Filhos. Mas a gente vai seguindo com outros assuntos e assim sucessivamente. Tá bom? Que a graça do Senhor, a paz dele seja sobre a tua vida, sobre a sua família. Tenha um dia abençoado, tenha um restante de semana, final de semana abençoado por Deus, e a gente vai se vendo, tá? Paz, um abraço para vocês.